simples de resolver. Você está disposta a ir com este cavalheiro? Ela disse, eu irei. Por que ela foi tão rápida? Por quê? Porque os seus afetos haviam sido conquistados. Quando foi que começou o arrebatamento da Rebeca ali do lar dela? Foi no momento que Eliezer toca o seu coração, conquista os seus afetos. O noivo estava lá, no campo, lá naquele poço. Então você vai ver que ele conquista ela e ele vai levando ela. Irmãos, todos os estudiosos, especialmente os grandes eruditos, eles afirmam que essa é uma tipologia entre Deus, que é tipificado por Abraão, o Espírito Santo, que é tipificado por Eliezer, a igreja, que é tipificada por Rebeca, e o nosso Senhor Jesus, que é tipificado por Isaac. Eu creio que todos nós sabemos disso. Então, aqui, estamos diante de uma verdade espiritual que arrebata-nos, que nos constrange, que nos quebranta. O que implica dizer que o arrebatamento ou o trabalho do Espírito Santo em levar Rebeca não se limitou ao encontro, mas muito antes disso. Ele já estava conduzindo ela para Isaac. Eu pergunto para você, não é esse o ministério do Espírito Santo hoje? Será que nós não precisamos ter ousadia no nosso coração e afirmar com toda a força que o Espírito Santo já está nos arrebatando para Cristo? Será que existe alguma coisa na minha vida que ainda está me firmando, me segurando aqui neste mundo? Será que os meus afetos são os afetos controlados por uma geração, por uma cultura, por uma sociedade narcisista, consumista, pervertida? Não. Então, antes dos nossos corpos serem transformados, nossos afetos serão conquistados. Então é hoje que você e eu precisamos, diante do Senhor, dizer: Senhor, muito obrigado. Te louvamos, Senhor, porque Tu estás arrebatando os meus afetos. Ou então nós temos que dizer: Senhor, perdoa-me. Perdoa-me porque ainda há muitos amores na minha vida que não é o Teu Filho. Há muitas áreas do meu coração que ainda não foram conquistadas. E meus irmãos e irmãs, este é um assunto muito sério para nós. Será que eu e você podemos dizer que já estamos no processo do arrebatamento? Eu te pergunto, o processo do arrebatamento já começou na sua vida? Será que você tem ousadia de dizer isso? Será que você pode, no seu momento devocional, dizer: Senhor, eu sou grato, porque eu sinto que o processo do arrebatamento já começou na minha vida. Não importa o que vai ser o futuro deste mundo. Não importa quem vai ser o anticristo nesse mundo. Não importa quem será o falso profeta. Não importa nada sobre a terceira guerra mundial. Importa é que o meu coração já está nos céus. Você pode dizer isso, irmão? Você pode dizer isso, irmão? Nós temos que dizer, irmãos. Porque aqui está, desses textos que nós acabamos de ler. Veja Efésios, o capítulo 5, o versículo 27. Igreja gloriosa. Como será a igreja do arrebatamento? Como será a igreja descrita aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50? Como será esta igreja? Aqui está a resposta. Ela não será uma igreja apostata. Ela não será uma igreja fria. Ela não será uma igreja indiferente. Ela não será uma igreja descompromissada espiritualmente. Ela não será uma igreja alheia ao que Deus está fazendo. Ela não será uma igreja que apaga o Espírito Santo, que resiste ao Espírito Santo, que entristece ao Espírito Santo. Ela será uma igreja gloriosa. Uma igreja gloriosa. Olha o outro texto. Filipenses 2,15. Diz assim:
para que resplandeceis como luzeiro, no meio de uma geração pervertida. Sejamos nós os irrepreensíveis. Essa será a igreja da vinda do Senhor, meus irmãos. Enquanto muitos estão dizendo aí, apostasia, sim, é fato. Está havendo apostasia. Está havendo uma indiferença. Muita frieza. Mas glórias a Deus. Graças ao Senhor. Que nós temos absoluta segurança que esse grande Eliezer, ele nos encontrou. Ele te encontrou, meu irmão e minha irmã. Ele nos encontrou, Ele está nos adornando com Cristo. Ele está nos adornando com tudo aquilo que é Cristo. Você pode ver isso. Imagine o quanto é triste para um cristão hoje não estar sendo adornado por aquilo que é Cristo. Imagine a decepção. Imagine o tamanho de frustração, o vazio que reside naqueles corações onde o Espírito Santo não encontrou liberdade, não encontrou caminho para revelar Cristo, para magnificar Cristo, para nos adornar de Cristo. Esta palavra luzeiro aqui, é uma palavra que só acontece 2 vezes em todo o Novo Testamento. Somente aqui, como também em Apocalipse, capítulo 21, versículo 11, que é uma referência à Nova Jerusalém. Quando diz assim, a qual tem a glória de Deus. Aí diz mais ainda, e o seu fulgor, a mesma palavra fulgor aqui é um vocábulo grego para luzeiros, aqui em Filipenses 2,15, e o seu luzeiro, o seu fulgor, era semelhante a uma pedra preciosíssima. Uma pedra preciosíssima. É isso, irmãos. Então o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer assim, irmãos, que o Espírito Santo está fazendo uma obra tão grande na nossa vida, que nós somos como uma pedra preciosíssima. Uma pedra preciosíssima. É a nossa vida hoje. É a vida da igreja. Que o Senhor tem ganhado o seu coração nesta hora. Nesta hora que para muitos é a hora onde alguns estão desistindo, ou muitos estão desistindo. Alguns estão abandonando, alguns estão esfriando, alguns estão com o seu tempo todo tomado por este mundo, pelos prazeres, pelas ocupações, enquanto muitos estão gastados, desgastados pelos movimentos dessa cultura moderna, dos entretenimentos que Satanás hoje tem usado como artimanhas para nos roubar Cristo. Há um povo que está sendo lapidado como uma pedra preciosíssima. Há um povo que está resplandecendo. Há um povo que é um luzeiro no meio de uma geração corrompida. Irmãos, eu louvo a Deus porque esse povo somos nós. Você precisa ter esse senso de alegria e de privilégio no seu coração. Não é uma obra que você está fazendo, é uma obra que está sendo realizada em você, pelo Espírito Santo de Cristo. Pelo Espírito Santo que foi enviado. Chegaremos naquele dia, irmãos, mesmo sabendo que não somos merecedores, mesmo sabendo que nós não somos dignos, mas Ele está fazendo uma obra em nós tão profunda. Ele está ganhando os nossos afetos, Ele está ganhando as nossas emoções, Ele está ganhando a nossa atenção, Ele está ganhando a primazia do nosso coração, Ele está ganhando toda a centralidade em nossa vida. É o que o Senhor está fazendo. Esse arrebatamento já começou, meus irmãos. Essa é a grande notícia hoje. O arrebatamento já começou para aqueles que fazem parte dessa igreja gloriosa. É só o dia. Irmãos, escute. Jesus disse assim, o dia, a hora. Ele não disse horas, ele disse o dia. São só 7 dias a semana. São 24 horas do dia. Ele só falou isso, ele não falou de tempo. Ele falou do dia e da hora. E lá aqui em Tessalonicenses, capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, diz assim, que nós não estamos em trevas, para que esse dia nos apanhe de surpresa. Por que não será uma surpresa, irmãos? Porque ele já começou. Será que você tem essa ousadia de confirmar isso na sua vida? Realmente, eu sinto isso.
Você sente isso? Você pode dizer para você mesmo